Bem-vindos a mais uma aula de português. Aqui é a professora Fátima. Transitivo, você não consegue fazer análise sintática. Costumamos dizer que existem verbos de ação que expressam ações e verbo de ligação que só serve para ligar o sujeito à característica do sujeito, que é o predicativo do sujeito. E ao longo dessa aula, a gente vai entender como se identifica um verbo de ação e um verbo de ligação, e como podemos classificar um verbo de ação como intransitivo, transitivo direto e indireto. Reforçando o assunto, transitividade verbal. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Temos lá o verbo. Podemos classificar em verbo transitivo, que é um verbo que exige complemento. E o verbo transitivo, ele pode ser direto e indireto. Já o verbo intransitivo, ele não exige complemento. A gente diz que é um verbo que tem o sentido completo. E nesse caso aí, nós vamos ter apenas verbo intransitivo, ele não tem subdivisões. Temos também o verbo de ligação, que não expressa a ação. Vamos começar por verbos intransitivos. Os verbos intransitivos não precisam de complemento, porque entende-se que o verbo por si só ele é capaz de transmitir o significado, ou seja, ele é capaz de formar o próprio predicado. Então, como exemplo, temos aqui, as flores morreram. Quem morreu aí? As flores. Então, nesse caso, não há necessidade de se explicar qual foi a morte, quando foi que as flores morreram. Por isso, classifica-se como verbo intransitivo. Aí você pergunta, as flores morreram ontem no jardim devido à chuva. Ontem no jardim é complemento do verbo? Não, não é complemento do verbo. Essas informações a mais que eu dou para essa ação é do verbo. Mas eu não digo que é um complemento do verbo. O verbo, no caso aí, o verbo morreram, ele não exige complemento. Mas se eu prefiro dar essas informações a mais, eu acrescento advérbios ou locuções adverbiais. E aí nós temos outros exemplos aqui. O avião caiu. Quem caiu? O avião. Não há necessidade de eu explicar como e quando ele caiu. As mensagens não chegaram. Quem não chegou? As mensagens. Observamos aqui que o verbo chegaram e não necessita, né, de complemento. Não tem complemento porque não necessita. O carro quebrou. Quem quebrou? O carro. Então, não há necessidade aqui também de eu estar explicando qual foi a causa, qual foi o motivo que causou o fato de o carro ter quebrado. Os bifes queimaram. O verbo aí, queimaram. Não há necessidade de eu explicar qual foi a causa, né, de o bife ter queimado. O jogo acabou. Bem, gente, o jogo acabou e pronto. Então, esses são os exemplos de verbos intransitivos. Por quê? Porque entende-se que o verbo intransitivo, nesse sentido aí, ele é capaz de formar o seu próprio predicado. E aqui nós temos aqui, quando eu me refiro em análise morfológica, eu estou sempre me referindo a advérbio, locução adverbial. Agora, quando eu me refiro à análise sintática, eu estou me referindo a adjunto adverbial. Verbos transitivos direto. Os verbos transitivos, eles necessitam de complemento. Porque se eu faço alguma coisa. Se eu preciso de algo ou de alguém. E aí, nós vamos estar falando diretamente sobre os verbos transitivos direto. Quando é que eu vou classificar um verbo como transitivo direto? Quando entre o verbo e o complemento não houver nenhuma preposição. Vamos ver agora aqui o exemplo. Queremos alunos criativos. O que queremos? Alunos criativos. Então, queremos
é o verbo. Se eu quero alguma coisa. E nesse caso, nós queremos o quê? Alunos criativos. Então, o verbo queremos vai ser um verbo transitivo, porque ele exige complemento. Já o complemento alunos criativos, ele vai ser objeto direto. Por quê? Porque entre o verbo queremos e o complemento não existe, né, nenhuma preposição. Outros exemplos. A atriz denuncia cineasta francês. No verbo denuncia, ele vai ser um verbo transitivo, porque se eu denuncio alguma coisa. Então, o complemento vai ser cineasta francês. Observo que, entre o verbo transitivo denuncia e o complemento cineasta francês, não tem preposição. Portanto, esse complemento vai ser um objeto direto. Sobreviventes de desabamento temem um novo desastre. Se eu temo alguma coisa. O que eu estou temendo aí? O que está sendo temido? Um novo desastre. Então, o verbo temem é transitivo, porque exige complemento, e o complemento novo desastre vai ser um objeto direto, porque entre o verbo temem e o complemento não tem preposição. Veja as fotos do casamento real. Se eu vejo alguma coisa. E o que está sendo visto? As fotos do casamento real. Nota-se que entre o verbo veja, que é um verbo transitivo porque ele está exigindo um complemento, porque se eu vejo alguma coisa. E o complemento, as fotos do casamento real, não existe preposição. Portanto, é um objeto direto e o verbo vai ser transitivo direto. Empresas têm dificuldades para contratar profissionais. Se eu tenho alguma coisa. Nesse caso, as empresas estão tendo o quê? Dificuldades para contratar profissionais. Observa-se que entre o verbo ter e o complemento dificuldades para contratar profissionais não tem preposição. Então, vai ser um verbo transitivo direto, porque o complemento é objeto direto. Baixe filmes gratuitamente. Se eu baixo alguma coisa. O que eu estou baixando aí? Filmes gratuitamente. Entre o verbo transitivo e o complemento não tem preposição. Então, o complemento vai ser um objeto direto, portanto, o verbo vai ser transitivo direto. Verbos transitivos indiretos precisam de complemento com preposição. Nesse momento, quero fazer uma observação entre a diferença dos verbos transitivos direto e o verbo transitivo indireto. Veja, os verbos transitivos direto, é bom a gente atentar para a seguinte observação, que entre o verbo e o complemento do verbo transitivo direto não tem preposição. Já no verbo transitivo indireto, a gente vai observar sempre que entre o verbo e o complemento sempre vai existir uma preposição. Vamos ver agora aqui nos exemplos. Precisamos de alunos criativos. Bem, se eu preciso de alguma coisa. O verbo vai exigir complemento. Preciso de quê? De alunos criativos. Então, precisamos, verbo transitivo, porque ele exige complemento. De alunos criativos vai ser objeto indireto. Por quê? Porque entre o verbo e o complemento, que é alunos criativos, eu tenho uma preposição, que é a preposição de. Vamos ver agora aqui outros exemplos. Bancos investem em tecnologia. Os bancos, eles estão investindo. Se eles investem em alguma coisa. Nesse caso aqui, eles estão investindo em tecnologia. Observe que entre o verbo investem e tecnologia, nós temos aqui a preposição em. Jovens falam sobre bullying. Se eu falo de alguma coisa ou de alguém. Nesse caso, está sendo falado sobre bullying. E entre o verbo falam e o complemento bullying tem a preposição sobre. Assista às séries online. Se assisto, eu assisto a alguma coisa.
Está sendo assistido o quê? As séries online. Então, entre o verbo assista e o complemento, eu tenho aqui a preposição as. Estou pensando em você. Se eu penso em alguém ou em alguma coisa. Nesse caso, estou pensando em você. Então, entre o verbo pensando e o complemento você, tem a preposição em. Aqui no outro quadrinho aqui, nós temos aqui alguns exemplos de preposições que são usados com mais frequência, que são as preposições de, a, com, em, para, por, ante, após, até, contra, desde, entre, perante, sem, sobre e sob. Existem mais, tá? Esses aqui são alguns exemplos que é mais utilizado nas nossas orações. Verbos transitivos diretos e indiretos. Neste caso aí, desses verbos, eles vão precisar de dois complementos. Um complemento com preposição e outro sem preposição, ou seja, um objeto direto e um objeto indireto. Um exemplo. Entregue os documentos para a secretária. Bem, se eu entrego alguma coisa. Verbo transitivo, certo? Agora, eu entrego o quê? Os documentos. Entrego os documentos para quem? Para a secretária. Então, pode-se observar nesse exemplo que eu tenho dois complementos. Um eu vou classificar como objeto direto e o outro como objeto indireto. Observe. Na oração, o predicado ele está sendo formado por os documentos. Observe que entre o verbo transitivo entregue e o complemento documentos, eu tenho um artigo, que é o artigo os. Por isso, objeto direto. Só que, para a secretária, que é um outro complemento, eu vou classificá-lo como objeto indireto. Por quê? Porque se eu entreguei para alguém. Para quem foi? A secretária. Então, eu tenho uma preposição bem aqui, que é para. Temos outros exemplos. Dê conselhos para a sua irmã. Bem, se eu dou alguma coisa. Vai ser verbo transitivo. Neste caso aqui, eu estou dando o quê? Conselhos. Objeto direto, porque entre o verbo de e conselhos não tem preposição. Só que eu tenho outro complemento, que é para sua irmã. Neste caso, bem aí, vai ser um objeto indireto, porque para é uma preposição. Então, para sua irmã vai ser objeto indireto. Devolvi o livro para a biblioteca ontem pela manhã. Se eu devolvo alguma coisa. Então, o que foi que eu devolvi? O livro. Mas eu devolvi o livro para onde? Para a biblioteca. Então, o livro vai ser objeto direto, porque entre o verbo e o complemento livro, eu tenho o artigo o. Agora, para a biblioteca, eu tenho uma outra classificação aí, que vai ser o objeto indireto, porque este complemento está sendo formado por preposição, que é a preposição para. Outro exemplo. Traga bolo para mim. Se eu trago alguma coisa. O que foi que eu trouxe aí? O bolo, um complemento. Então, objeto direto, porque entre o verbo para e o complemento bolo não tem preposição. Só que o bolo foi para quem? Para mim. Outro complemento aí para mim. Então, para preposição, por isso é classificado como objeto indireto. Ensino português para adolescentes em uma escola pública. Se eu ensino alguma coisa. O que eu ensino? Eu ensino português. Então, entre o verbo ensino e o complemento português, não tem preposição. Então, objeto direto. Só que eu ensino português para adolescentes. Para adolescentes é um outro complemento, que eu vou classificar como objeto indireto, porque tem a preposição para. Verbo de ligação. A função do verbo de ligação, qual é? Liga o sujeito a uma característica, indicando um estado, não uma ação, certo? Ou seja, a função do verbo de ligação é ligar o sujeito à sua característica, ao seu predicativo.
Alguns verbos de ligação mais comuns, que é usado na nossa língua portuguesa, é os verbos ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e torna-se. Existem outros? Existem, mas esses são os mais comuns. Exemplos. As taxas de juros são altas. O verbo aqui vai ser quem? São, porque está ligando altas a taxas, a taxa de juros. O outro exemplo, estamos cansados. Observem aqui que quem é que está cansado? Nós, né? Que é nós estamos cansados. O sujeito ele não aparece na oração, mas está subentendido que quem está cansado aí na frase, na oração, é nós. Então, aí no caso aí, o verbo estamos está ligando a característica que é cansados ao sujeito, que é o sujeito, no caso, oculto, que seria nós. O Rio de Janeiro continua lindo. Observa-se que quem é lindo aí? O Rio de Janeiro, não é isso? Então, Rio de Janeiro, sujeito, e lindo é o predicativo, que é a característica. E quem está ligando aí a característica do sujeito ao próprio sujeito é o verbo continua, é um verbo de ligação. A casa parecia abandonada. Quem é o sujeito aí? A casa. Qual é a característica da casa? Abandonada. Então, o verbo aí aparecia estar ligando a característica ao sujeito casa. Temos que ter alguns cuidados com relação ao sentido de alguns verbos de ligação nas orações. Porque, assim, há situações em que o verbo, alguns verbos de ligação, ele tem um sentido de ligação, mas em outros contextos, ele vai ter sentido de ação. Então, por isso, muito cuidado com alguns verbos. Exemplos aqui. A estudante ficou feliz. Feliz, predicativo do sujeito, porque está caracterizando o estado da estudante, que é de felicidade. Tá? Então, o verbo ficou está ligando aí a característica da estudante, que é feliz. Tá? Então, vamos aqui analisar. Estudante, sujeito, ficou, verbo de ligação, e feliz, predicativo do sujeito, que é a característica da estudante. Já a estudante ficou em casa. Observa-se que nós estamos falando de um mesmo verbo, que é o verbo ficar. Agora, vamos analisar aqui o contexto, tá? Se eu fico, eu estou em casa, eu estou em um lugar, certo? Portanto, nesse caso aí, se eu fico em algum lugar. Que ele ficou aonde? Em casa. Então, o verbo ficou vai ser um verbo... Nesse contexto aqui, o verbo ficou vai ter um sentido de verbo intransitivo. Porque se ela ficou em algum lugar, que foi aonde? Em casa. Nesse caso aqui, o verbo ficar, ele está tendo sentido de ação, porque ela está em um local, tá? Que é em casa. E nesse caso aqui, casa vai ser locução adverbial de lugar e classifica-se como adjunto adverbial. Novamente, reforçando que nós podemos fazer a análise morfológica e a análise sintática. Quando eu me refiro em análise morfológica, eu me refiro em advérbio e locução adverbial. E análise sintática, me refiro a adjunto adverbial. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.